Muitos animais aterrorizantes vivem nas profundezas das ondas, como essa lula vampira, que fica a mais de 900 metros abaixo da superfície, em uma escuridão quase completa. Esse animal tem uma capa como a de um vampiro, por isso é chamada de lula vampira. Nas profundezas do fundo do mar, ela não pode usar tinta para se defender, por isso desenvolveu uma tática incomum. Brilha levemente para espantar os predadores. Se essa tática falhar, pode virar seu corpo do avesso, revelando pequenos espinhos. Quando você traduz seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente lula vampira do fundo do mar. Apesar de sua aparência aterrorizante, é um animal oceânico inofensivo. A criatura anterior não era do espaço, mas este objeto definitivamente é. Antes de Elon Musk encontrar uma maneira de reutilizar foguetes, a NASA simplesmente deixava cair os antigos depois de lançar os astronautas no espaço, na maioria das vezes no oceano ou nos desertos. Em 2012, Jeff Bezos enviou uma missão para encontrar o foguete Apollo 11. Ela o encontrou usando sonares, mas ele estava em péssimas condições no fundo do oceano, não muito longe do local previsto. Os responsáveis conseguiram resgatar o motor e reconstruir 2 deles. A cidade perdida mais famosa é Atlântida, mas infelizmente ainda não a descobrimos. Entretanto, Heraklion também era apenas um mito até que um piloto britânico viu algo que parecia uma cidade enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Ele relatou o fato e 60 anos depois, um grupo de mergulhadores foi até lá. Eles ficaram chocados quando encontraram uma cidade inteira debaixo d'água. Ela estava repleta de artefatos que poderiam nos contar muito sobre a história do lugar. Atualmente, esse é um dos melhores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Acredita-se que a elevação do mar tenha causado o afundamento do local. O Titanic afundou em 1912. O naufrágio foi oficialmente descoberto 74 anos depois. Na realidade, porém, um pescador o encontrou 8 anos antes, enquanto pescava no Oceano Atlântico. Ele estava puxando sua rede quando viu uma cabeça presa nela. Por sorte, era apenas a de uma boneca. Anos mais tarde, depois que o pescador faleceu, seu filho vendeu a boneca para uma colecionadora. Ela fez muitas investigações e pesquisas sobre todas as pessoas que tinham um brinquedo de porcelana no Titanic e encontrou o proprietário do brinquedo. Eva Hart estava no transatlântico e levou uma boneca a bordo. Eva sobreviveu à catástrofe por um milagre, mas seu brinquedo não. Hart chegou a escrever sobre a boneca em seu diário e todos os detalhes coincidiam com a que foi encontrada pelo pescador. O peixe tripé vive nas profundezas da zona abissal, cerca de 6.100 metros abaixo da superfície. Ele está adaptado a essas imensas profundidades e usa suas nadadeiras de tripé para permanecer imóvel no fundo. Não tem olhos grandes, e mesmo que tivesse, eles seriam inúteis na escuridão. Em vez disso, o peixe tripé usa suas nadadeiras como antenas para detectar qualquer movimento na água. Essa criatura não tem muita sorte quando se trata de sua vida amorosa, por isso teve de desenvolver táticas exclusivas para se reproduzir. Pode ser macho e fêmea. A próxima criatura bizarra é o peixe-lagarto. Ele tem toneladas de dentes afiados, uma boca enorme e olhos realmente grandes que usa para caçar. Tudo isso faz com que pareça assustador. O animal vive em profundidades de cerca de 3.350 metros na zona da meia-noite, onde não há luz. Essa aberração da natureza come basicamente tudo que cabe em sua boca, desde pequenos peixes até outros peixes-lagarto. Por outro lado, quando vê outros da mesma espécie, provavelmente se apaixona, pois encontrar parceiros nessas profundidades não é uma tarefa fácil. Assim como o peixe tripé, ele pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Quando você pensa em um rio, geralmente o imagina em terra firme. Ainda assim, a natureza é bastante imprevisível e criou um que corre sob o oceano na Califórnia. Ele fica a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros e conta com tudo o que um rio comum tem: troncos afundados, árvores e rochas. E apesar de sua singularidade, não é o único no mundo. Há também um na Amazônia e na Groenlândia. Uma criatura aterrorizante foi descoberta perto da costa de Angola por um veículo de operação remota. Parece que não tem cabeça nem corpo. Ela estava a uma profundidade de cerca de 1.325 metros abaixo da superfície. Depois de pesquisas, os cientistas concluíram que não era nada de um filme de ficção científica, e sim apenas um aglomerado de sifonóforos presos uns aos outros. Em 2015, um cara aleatório estava mergulhando em Cesareia e algo brilhante chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, agarrou e percebeu que era uma moeda de ouro.
Depois, examinou o fundo e descobriu que havia muitas outras. Então, relatou o acontecimento às autoridades locais e elas concluíram que o homem havia encontrado um tesouro árabe. As moedas eram feitas de ouro maciço de 24 quilates e tinham alguns milhares de anos. Mas, devido à salinidade e à temperatura perfeitas, pareciam novas em folha e pertenciam a um navio que transportava a carga. Ele foi pego em uma tempestade e, infelizmente, afundou. Uma das coisas mais estranhas já descobertas foi encontrada no Mar Báltico. Trata-se de uma anomalia que parece ter sido criada por uma civilização diferente. Ela foi achada por pesquisadores suecos e eles basicamente não tinham ideia do que era. Tiveram de pedir a opinião de muitos outros cientistas. Quando você olha de cima para essa formação, ela tem 61 metros de comprimento e se parece exatamente com uma nave espacial caída. É difícil acreditar que se trata de uma formação natural, mas alerta de spoiler. Foi totalmente criada pela natureza, porque o Mar Báltico passou por muitas erosões ao longo da história. Muito provavelmente, a formação bizarra é o resultado desses processos. Um grupo de mergulhadores em Madagascar ficou chocado quando encontrou esses assustadores 2 metros de faca no fundo do mar. A especulação começou imediatamente, e muitos disseram que ela era de alguns gigantes que lutaram contra megalodontes e viveram na Terra há milhares e milhares de anos. Essa poderia ser uma boa história, mas é mais provável que a faca seja um acessório de filme que se perdeu no mar. Um dos animais mais bizarros do oceano é o tubarão-cobra. Acredita-se que esse peixe seja a razão de todas as histórias de serpentes marinhas sobre as quais os exploradores marítimos do passado escreveram. Ele vive nas profundezas do oceano, mas às vezes pode ser visto em águas rasas. É muito raro, mas é possível. O tubarão-cobra tem uma boca grande com cerca de 300 dentes e também um corpo longo que se parece com o de um lagarto. Trata-se de uma espécie realmente única. Suas vítimas podem ter metade do seu tamanho, pois o estômago desse tubarão é como o de uma cobra e ele pode engolir peixes ou crustáceos enormes. Avistar algumas minhocas em seu jardim não é nada demais, mas depois de ver uma de 8 metros de comprimento no oceano, você vai deixar sua roupa de mergulho um pouco mais molhada. Esse verme é super raro e totalmente inofensivo para os seres humanos. Na verdade, não se trata de um verme gigante, é um aglomerado de zooides que estão presos uns aos outros em uma formação de minhoca. Em geral, se alimentam apenas de plâncton, bactérias e outras coisas minúsculas que podem ser encontradas no oceano. Provavelmente, a coisa mais assustadora no mar e 100% real é a Magna Pina. Ela pode ser encontrada em profundidades incríveis de mais de 6.000 metros. Esse monstro se parece com um Slenderman subaquático, mas é apenas uma lula com tentáculos realmente longos que podem atingir um tamanho assustador de 2,40 metros. Essa criatura só foi vista algumas vezes e, basicamente, não sabemos muito sobre ela até agora.